Bom, boa noite. Bom, ficou difícil para mim, já estava difícil para o Milton, para mim pior. Eu queria falar primeiro, porque aí só crescia, né? Mas me botaram em terceiro, então vamos lá. Primeiro, saudar a casa aqui, em nome do Carlos, a Maria Regina, o Marco Aurélio e o Milton, que são três referências para mim pessoais. Eu, desde um jovem estudante de Relações Internacionais há um tempo atrás, fui até subfuncionário do Milton no estágio, então eu fui estagiário do INCRA, fui estagiário da Secretaria de Cooperação Internacional do INCRA e conheci o Milton lá, então é um prazer estar aqui. Não vou falar sobre esse tema do agronegócio e agricultura familiar, acho que segunda a gente fala disso, vou deixar para falar de outras coisas, né? Acho que, primeiro, assim, dizer que, eu estava até brincando antes, que aqui no livro tem um relato de uma fala minha que foi meio no susto, né, Gonzalo? Que a gente teve um problema, nós no movimento, de infraestrutura, ali, de logística, no dia da conferência, aí eu meio que dei uma fala no susto. Foi muito rápido, dá para ver, deve ter umas 3 páginas aqui. Vou fazer outra fala rápida, mas essa pelo menos eu preparei um pouquinho, né? Mas é para a gente poder também ter mais tempo de debate e tudo mais. Então, na verdade, queria passar um pouco como que a gente tem, nos movimentos, visto essa questão internacional. Eu até cheguei a escrever um texto sobre a questão das eleições, aproveitar até para fazer um jabá do site do GRRI, que acho que nem foi falado aqui ainda, mas tem um site no Brasil e no Mundo que tem ajudado muito a proliferar, a propagandear alguns artigos do nosso grupo, e que, se vocês ainda não conhecem, acessem, porque está bem interessante. Então, se alguém quiser ver, o meu texto está lá, mas tem outros melhores para ver. Mas é só para falar que eu não vou entrar em todos os assuntos. Mas, sim, primeiro dizer que acho que a gente está num momento chave, não só internamente aqui no Brasil, acho que internamente está claro, né, que essa eleição representa não só a continuidade desse projeto de 12 anos, mas um pouco do freio e da resistência a algo muito pior que pode surgir aí. A gente tem visto isso na rua, a gente, em São Paulo, no Tucanistão, especialmente, está difícil para quem sai na rua para fazer campanha, para quem vive naquele estado. E acho que aqui não deve ser diferente, e em todo o Brasil. A gente tem visto o aumento do ódio, da intolerância, uma coisa que a minha geração acho que nunca presenciou, na verdade. E isso é muito perigoso. Então, a questão interna está bem clara, né? Mas também me parece que esse é um momento chave, importante na questão internacional, que, de fato, como o Carlos lembrou, tem sido pouco tratada nos debates, nos programas eleitorais, mesmo desde o primeiro turno, tendo sido um debate de projetos completamente distintos. Poucas vezes a questão internacional apareceu nos debates, acho que talvez as que o pessoal mais lembrou foram quando o pastor Everaldo, Levi Fidelix aí falavam da Revolução Bolivariana no Brasil, e eu sentava lá na sala e falava, quem me dera, né, que a gente tivesse nesse momento, mas não estava, quem sabe um dia, mas talvez tenha sido isso, no terrorismo e não na proposta de política externa. Então, acho que a gente está cumprindo um papel importante aqui, não só aqui hoje, como lá em São Paulo, em Porto Alegre, também. Esse momento, para nós, tem sido chave, porque ele é um momento de crise, não só a crise econômica que a gente está vendo nos últimos anos, mas uma certa crise de hegemonia do neoliberalismo internacionalmente. É uma crise que, na nossa opinião, começa muito no aspecto político nos anos 90, né, e a gente tem alguns, no final dos anos 90, alguns marcos para isso, né, aqui na América Latina, especialmente a eleição do Chávez na Venezuela em 98, e começando em 99, mas também as próprias manifestações em Seattle, o próprio Fórum Social Mundial e a campanha continental contra a ALCA, que acho que tenha sido talvez o grande momento aqui na América Latina em que os movimentos sociais, os partidos, as organizações conseguiram se levantar contra o neoliberalismo de uma maneira efetiva, né, e transformaram a história do nosso continente, né. Não é uma coincidência que boa parte dos países latino-americanos hoje estejam sendo governados por presidentes e presidentas eleitos por partidos ou por coalizões que têm um discurso antineoliberal de origem, que têm uma participação de movimentos sociais, enfim, que vocês sabem toda a lista, não vou repetir aqui. Mas eu acho que essa crise ela se aprofunda depois de 2008 com a crise econômica, que atinge o centro do capitalismo mundial, mas que se expande para todo
para todo o sistema. E essa debilidade que a política internacional hegemônica do neoliberalismo se apresenta, nesse momento, abre um momento de crise. Esse momento de crise não estou dizendo que está acabando o neoliberalismo, que a gente vai fazer a revolução mundial, não é nada disso. Mas quer dizer que abre momento para outras iniciativas que não eram possíveis há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, que seja. Uma delas, se a gente for pensar, mesmo a própria formulação dos BRICS. Então, da gente ver nações se juntando num espaço para não só discutir cooperação econômica ou o que seja, mas também para politizar alguns debates, para se colocar conjuntamente em alguns espaços, para dizer para o mundo que não existe só Estados Unidos, que há outros países aí que querem jogar no mesmo tabuleiro. E aqui na América Latina, a Constituição, o Marco Aurélio já disse, da Unasur e da CELAC, é extremamente revolucionária, de você ter nações que foram condenadas a uma dependência e a uma subordinação histórica de mais de 500 anos, poderem se organizar livremente, sem a presença dos Estados Unidos, sem a presença do Canadá. Para a gente que é dos movimentos, assim, a OEA, esses espaços, é a mesma coisa que fazer uma chapa para o sindicato com o patrão, junto, porque não adianta. Ter um espaço em que você pode discutir os problemas do subdesenvolvimento da América Latina sem ter o causador do subdesenvolvimento da América Latina é fundamental, e me parece que isso é um avanço que a gente só conseguiu ter por conta dessa mudança do eixo da política nos últimos anos, e que é muito importante para nós. Essa crise também no neoliberalismo, eu acho que ela se apresentou também nos próprios protestos aí, não só aqui no Brasil, em junho do ano passado, mas se a gente for pegar o Occupy Wall Street ou as movimentações na Europa, que é uma crise também subjetiva em algum momento, porque essas manifestações elas pediam mais Estado. Saúde de qualidade, educação de qualidade, distribuição de renda. Então, assim, a juventude, a população do mundo vem condenando o neoliberalismo, e acho que isso é importante, que a gente precisa se manter nessa toada. Ou seja, que a gente precisa aprofundar as mudanças que estão sendo feitas para, de fato, conseguir propor alternativas e não ficar num processo reativo. Isso... tentando analisar um pouco o cenário internacional inteiro nesse pouco tempo. Claro que o imperialismo, ele reage a isso também. E para nós, pelo menos, não é uma coincidência que desde 2008, quando a crise eclodiu no mundo todo, no sistema capitalista, os Estados Unidos tenham tido algumas ações aqui para a América Latina que são, no mínimo, questionáveis. E eu citaria aqui, pelo menos, 3, que foi a reativação da Quarta Frota em 2008, um pouquinho depois da nossa descoberta do pré-sal, desse anúncio. Aí a gente pode fazer uma relação ou não, mas as bases na Colômbia também, que, enfim, ferem a nossa soberania até regional, e o próprio patrocínio dos Estados Unidos a 2 golpes de Estado que foram deflagrados, em Honduras e no Paraguai, além das outras tantas tentativas, como já foi mencionado aqui, do Equador, da Venezuela, e etc. Então, a gente está num momento decisivo também para resistir a isso, resistir a esse avanço, a essa reação do imperialismo, e avançar nas nossas propostas, porque a gente tem como avançar. As mudanças que foram feitas na América Latina e aqui no Brasil foram muito importantes, foram fundamentais, mas elas ainda não se esgotaram, muito pelo contrário. Talvez se elas tivessem se esgotado, a reação não seria tão grande assim, é porque a gente pode andar mais do que já andou. Então, nesse sentido, a eleição da Dilma é fundamental, para que a gente continue tendo esse movimento. Aqui na América Latina, me parece que tem 2 lugares que são fundamentais para a gente ter algum carinho, nesse momento, de resistência, de avanço. Um é a Venezuela, pela questão simbólica até, do que representou o governo Chávez, para nós, os movimentos sociais, fundamental, é aquela luz, no final do horizonte, depois da queda do muro, daquela crise da esquerda, você vê um governo popular, de fato, faz transformações e que tem uma base popular forte num país importante, está mudando a vida das pessoas na Venezuela de maneira drástica e real. E o Brasil, claro, pelo poder político, econômico que tem, a gente sabe que se o Brasil toma um outro rumo, a América Latina toma um outro rumo por consequência. A gente teve agora, com alguns companheiros que estavam acompanhando as eleições na Bolívia,
que foram agora 3 semanas, e diziam isso muito claramente, que as pessoas da direita na rua da Bolívia falavam assim, nós vamos ganhar aqui, mas se a gente não ganhar, o Aécio ganha no Brasil e depois a gente resolve. O próprio Aécio, na entrevista à revista Política Externa, que ele deu alguns meses atrás, se vocês forem dar uma lida, ele diz claramente, textualmente, que o Brasil tem a missão de cooperar para a restauração da democracia na Venezuela. Então, além de tudo, é golpista, né? Não é só reacionário, é golpista. Então, é um problema a gente perder essa eleição, não só para nós do MST ou para nós dos movimentos, mas é para a América Latina, e por que não dizer para o resto do mundo que tenta lutar por uma alternativa à hegemonia posta aí há alguns anos já contra nós. Então, vou tentando chegar um pouquinho no Brasil, para já encerrando, para ser rápido. A nossa política externa aqui do Brasil já foi muito bem dito aí pelo Marco Aurélio, pelo Milton, acho que cumpriu um papel fundamental e a gente elogia muito esse papel que cumpriu, especialmente no tema da integração regional, já mencionei aqui, do foco nas relações Sul-Sul, que é fundamental e que, de novo, contrasta muito com o projeto do candidato opositor, né, que várias vezes em entrevistas e no próprio programa de governo diz que o eixo da nossa política tem que ser com os Estados Unidos e Europa. Então, não é paranoia, né? Está lá, eles disseram. E também sobre o tema da autodeterminação dos povos, que parece pouco e protocolar, mas que o Brasil cumpre um papel fundamental nisso. Acho que o Milton trouxe aqui, né? De respeito aos outros países, de respeito aos processos que estão acontecendo, da tentativa da libertação de alguns países, e aí eu destaco a própria posição do governo no caso palestino, que é referência. Mas, como tudo, e acho que esse governo, a gente até apareceu aqui, né? Esse governo ele é fruto de imensas contradições que estão na origem dele, e a política agrária foi citada aqui, é uma das grandes, talvez das principais, mas só segunda-feira. Mas na política externa também tem contradições, né? Falei aqui da questão palestina, e o Marco Aurélio até lembrou que a imprensa, todo mundo tem dito que o Brasil quer negociar com terroristas, né? Que é o que surgiu da questão da ONU. E acho que eles estão certos, na verdade. O Brasil tem negociado muito com terroristas. O Brasil é um dos principais parceiros de Israel hoje, do Estado de Israel. Na produção de armas, na importação, no intercâmbio de tecnologia militar, de estratégia. Então, claro, é uma contradição. Vai na ONU, fala bem na Palestina, financia o massacre dos palestinos em Gaza de maneira indireta. É um problema. Mas eu prefiro brigar disso com a Dilma do que com o Aécio. Né? Porque brigar disso com a Dilma ainda dá. A gente tem porta aberta, dá para cobrar. Né? Brigar com o governo pró-sionista é mais difícil. É a mesma coisa, dá para dizer do caso do Haiti, que eu sei que talvez não seja um consenso aqui na mesa, mas para nós, os movimentos sociais, é muito claro que o que o Brasil tem feito no Haiti é um erro, né? Um crime, na verdade, que o Brasil poderia fazer mais. A gente é adepto da teoria cubana de solidariedade, né? Que é de mandar médico, de mandar engenheiro, que é de, enfim, cooperar para o desenvolvimento e não necessariamente o que o Brasil tem feito, apesar que se a gente mandar os médicos brasileiros, acho que ia piorar. Mas aí é um outro problema. Então, assim, há contradições nesse governo que a gente tem que levar em consideração. Né? Mas como disse o Gog, que é um rapper lá de Brasília, que tem uma andada na militância muito grande, ele fez um vídeo de apoio à Dilma, e ele disse uma coisa que me marcou muito, que para nós faz muito sentido, pelo menos para mim faz muito sentido. Que ele disse, eu sou Dilma porque eu prefiro lavar roupa suja em casa do que voltar a lavar a roupa dos outros. E isso faz muito sentido. Né? Então, para nós, os movimentos sociais, é isso. O governo não é nosso. Não defende tudo que a gente propõe, não aplica tudo que a gente propõe, mas está muito longe de ser um governo que fecha a porta na nossa cara e que não nos deixa fazer o pior, que nos combate, como o governo anterior. Então, a posição é um pouco essa, e acho que ela faz sentido internamente e externamente. E para terminar não sei nem quanto tempo foi, já foi, mas então rapidinho. Tem uma coincidência importante nessa eleição de 2014, que eu acho que a gente tem que aproveitar aqui,
que em 2002, quando o Lula foi eleito, foi um ano que o Brasil passou por um grande processo de plebiscito popular, por uma causa que estava latente na sociedade brasileira, que era a questão da ALCA, que eu já mencionei. Foi um plebiscito nacional e, enfim, com um grande alcance, um grande número de votos, e que ajudou a pautar a própria campanha política e pautar, inclusive, a posição do PT e do Lula naquele momento, né, que foi um plebiscito vitorioso, né, assim, acho que por todo esse movimento, não só aqui no Brasil, mas a ALCA hoje, muita gente que é mais nova nem lembra que ela existiu, nem sabe que ela existiu. Isso é uma vitória do povo latino-americano, concretamente. Esse ano a gente teve um outro plebiscito popular que foi muito importante, que envolveu muitas forças, que teve muito voto e que colocou uma questão candente na sociedade brasileira, que é o tema da reforma política. E é uma área que, na nossa avaliação, o governo avançou muito pouco. Tanto avançou pouco que continua caindo nas mesmas armadilhas de sempre, desse sistema falido que a gente tem, né, eleitoral, institucional, que mantém aí as suas cláusulas de defesa do status quo e que muitas vezes impede que o governo seja até mais avançado do que é. Né? E, bom, acho que vocês que estão na campanha, estão acompanhando por isso, sabem do que eu estou falando. Acho que também é um momento para a gente aproveitar e trazer esse tema da reforma política, que a Dilma já se comprometeu a realizar e a gente vai cobrar, pode ter certeza, mas também de trazer esse tema para a política externa, né? Da reforma da política externa brasileira, da democratização da política externa brasileira. Eu acho que o GRI já deu um passo nisso, está aqui no livro, né, a nossa carta ao governo, pedindo a criação do Conselho, que foi sinalizada a sua aprovação. Claro que depende de domingo, né? Me parece que se a gente perde a eleição, não tem conselho, né? O soviet da política externa. Mas a gente espera que ganhe e a gente espera que o conselho seja implementado. Mas a gente precisa de uma reforma mais profunda na política externa brasileira. Uma reforma também no Itamaraty, no processo de seleção, e não estou falando isso porque eu não consigo passar na prova, mas é porque... eu nem tento. Mas me parece que o problema também é porque a gente tem uma questão estratégica num governo democrático popular, que é a política externa, e no Itamaraty entram anos a cada ano, mais representantes da elite brasileira, que é quem consegue passar naquela prova e quem consegue estar lá. O Conselho ajuda, mas a gente pode fazer mais, né? E eu acho que a gente tem que cobrar fazer mais, não só nós dos movimentos sociais, mas acho que o GRI, os estudantes, tem todo mundo que se preocupa com isso, porque, de fato, a gente precisa ocupar os espaços, né? A gente precisa pintar o Itamaraty de negro, de índio, de mulher, de sem terra, de sem teto. A gente precisa fazer uma política externa que, de fato, seja democrática e que coloque o Brasil numa posição ainda melhor do que está. Então, acho que por isso e por saber que enfrentar as contradições é fundamental, a gente está com a Dilma e está torcendo para que as nossas iniciativas sejam só uma sementinha de uma política externa que tem tudo para ser melhor ainda do que foi nesses que são talvez os 12 melhores anos da política externa brasileira em todos os tempos. Obrigado.